Olá, amigos e amigas do Espaço SESMIT, eu sou o Wellington Justo. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de elaboração e implementação de PPRA. Se não assistiu ao último vídeo, por favor, verifique o link na descrição deste vídeo para que você não fique perdido. Então, para não perder mais tempo, vamos ao nosso vídeo, vamos ao nosso curso. Então temos aqui o nosso modelo base, do nosso PPRA. Mas não vamos usar esse modelo base, porque este modelo base é só para inserirmos os dados que colhermos com os 4 checklists ou as 4 listas de verificação que a gente tem, que serão as mais importantes. O checklist, as listas de verificação são os instrumentos mais importantes que a gente tem agora, porque antes de iniciar o PPRA, o documento base propriamente dito, primeiro precisamos colher as informações. Primeiro precisamos fazer as avaliações dos ambientes de trabalho. Então, por isso, essa é a parte mais fácil. Inserir os dados no documento base é a parte mais fácil. Então, não iremos mexer com esse PPRA, como eu já mostrei para vocês, não tem informação alguma relevante até agora, só tem os tópicos principais e por isso não vamos mexer com ele, vamos usar nossa ferramenta mais importante, Iniciando pelo checklist número 1, eu vou mostrar ele e explicar do começo ao fim para que a gente entenda como vai funcionar, como deve ser colhido os dados, onde deve ser colhido os dados, como deve ser feito os monitoramentos para que você siga bem, esteja bem informado e saiba como fazer o seu próprio PPRA, ok? Como eu disse para vocês, a gente está utilizando aqui como exemplo para o nosso PPRA uma empresa concreteira, Eu coloquei todas as informações que vocês estão vendo aqui são fictícias, não existe essa empresa, Apesar de que eu trabalhei 2 anos e meio em uma concreteira e foi até por isso que eu escolhi fazer um PPRA sobre a concreteira, porque é uma empresa, é um ramo que eu conheço muito bem. Então nesses 2 anos e meio que eu passei lá, deu para aprender bastante. Então eu penso que eu tenho competência para falar sobre este assunto, para abordar um PPRA, para ensinar a fazer um PPRA neste ramo da construção civil, que é o fornecimento de concreto. Então vamos lá. Primeiramente, você vai colher esses dados da sua empresa, razão social, nome fantasia, etc. Olha, pessoal, essas informações é importante que você colha diretamente no RH da empresa. Por quê? Wellington, eu não posso pesquisar no site da empresa, na internet, etc. Olha, poder até você pode, mas não é totalmente confiável. Por que eu digo isso? Na concreteira que eu trabalhava, por exemplo, havia várias filiais com o mesmo nome. Eu não posso citar o nome aí por questões éticas. Mas se eu fosse pesquisar os dados da empresa na internet, eu só ia encontrar os dados da empresa principal. Então, se eu caísse no erro de pegar as informações, essas que eu estou mostrando para vocês aqui, inicial, diretamente na internet, ao invés de ir no RH, eu tinha uns 70%, 80% de chances de errar alguma coisa. Então, para não ter erro, procure o RH e peça as informações. E, além disso, é super importante que você envolva o maior número de pessoas possíveis na elaboração não só do PPRA, mas qualquer outro documento que você for implementar na empresa. Não faça nada sozinho, a não ser se for imprescindível e não houver outro jeito. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor, No final, se surgir algum problema, você não vai levar a culpa sozinho. Esperamos que não surja, mas para se precaver, coloque outras pessoas, peça a ajuda de outras pessoas, envolva outras pessoas em todos os seus projetos. Partindo aqui no nosso checklist, esse primeiro checklist, eu esqueci de falar, é da identificação e reconhecimento dos riscos. Cada checklist, são 4, Cada checklist trata de um tema específico. Então você vai pegar esse checklist e andar por toda a sua empresa colhendo os dados. A nossa empresa aqui é de grau de risco 3, como eu já disse, e tem 20 funcionários, 19 homens e 1 mulher. Continuando do nosso planejamento anual, primeiro a gente tem um cronograma aqui,
de tudo que a gente vai fazer, a gente vai definir as metas para o ano. Inspeção e levantamento descritivo do ambiente físico, elaboração e divulgação dos resultados, apresentação para apreciação da CIPA. Então, cada procedimento de segurança a ser realizado deve ser bem planejado e anotado aqui na sua lista de verificação para posterior inserção naquele documento base que eu lhes falei, que eu lhes apresentei. O reconhecimento dos riscos, olha, isso é super importante. E isso, lembrando, está até descrito aqui, atenção, esta seção do checklist, da lista de verificação, deve ser aplicada e separado para cada setor da empresa. Então sabemos que cada setor tem suas características e as pessoas que trabalham ali estão expostas a riscos específicos. Então é importante que seja feito por setor e não com a visão mais ampla. Tem que ser uma visão minuciosa, uma visão local para que possamos englobar o maior número de riscos possíveis. A gente vai conseguir pegar todos os riscos da empresa? Não, impossível. Tem riscos que não existem e que vão vir a existir. Por isso que a gente tem outras ferramentas auxiliares que nos ajudam a controlar esse risco como a APR. Mas isso é assunto para outros vídeos. Vamos continuar aqui no reconhecimento dos riscos, né? No reconhecimento do risco aqui você vai ver os riscos básicos lá do nosso PPRA. Quais são os três? Risco químico, físico e biológico. Então são os três tipos de risco aqui. Na nossa empresa fictícia, a nossa concreteira, vai ter um ruído, né? O ruído será dos caminhões betoneira. Geralmente o ruído fornecido, o ruído vindo desses caminhões estão num nível aceitável, mas com o passar do tempo este nível pode se elevar e tornar a atividade insalubre. Então por isso que deve ser feito um monitoramento contínuo para que este nível esteja dentro do padrão aceitável. Se passou do nível ali, do nível de ação, né, a gente deve sim iniciar uma medida corretiva. Continuando, temos o ruído contínuo a ser medido, o ruído de impacto também e suas características. Você vai preencher tudo aqui que você for encontrar. Claro que a depender da empresa que você vai trabalhar, você não vai precisar. Pessoal, tem muita coisa aqui que você vai passar batida, você não vai precisar fazer. Por exemplo, ruído. Por que você vai medir o ruído de um ambiente que não tem ruído? Uma livraria, por exemplo. Para que você vai medir o ruído em uma livraria? Não tem lógica isso, né? Então a gente tem que usar do bom senso também, porque algumas etapas do PPRA devem ser puladas e podem ser puladas. Cada empresa vai dizer o que precisa. Este PPRA, lembrando, é um modelo base que pode ser copiado, claro, mas muitas coisas vocês não vai precisar implementar nas suas empresas. Então eu vou explicar passo a passo o que você vai precisar, o que não vai precisar, o que pode ser pulado, o que não pode, e vocês vão entender melhor todo o processo à medida que a gente vai evoluindo no curso. A princípio a gente está no nosso primeiro checklist ainda, então vocês precisam entender como funciona o todo. Dando continuidade, saindo do ruído aqui, calor, a medição de calor também, se na sua empresa isso é relevante, vocês vão fazer a medição de calor, vocês vão fazer a verificação do calor, verificar se o ambiente está realmente aceitável, está dentro dos padrões satisfatórios que permite o trabalho seguro e confortável, né? Se vocês olharem aqui, são super simples as informações a serem colhidas, não tem muita coisa complicada aqui. Por exemplo, na parte de calor, você vai marcar um X aqui, temperatura ambiente satisfatória, temperatura ambiente elevada. Se está elevada é porque tem algum problema que vai precisar ser corrigido. A ventilação é natural, é artificial,
Não a fonte geradora de calor, a fonte geradora de calor. Então um checklist bem simples, mas que vai te trazer um resultado muito satisfatório e uma visão real do todo da empresa. Radiação ionizante, dificilmente as empresas têm essa radiação, a não ser que você esteja avaliando um hospital, um consultório odontológico, por exemplo, onde a gente tem fontes radioativas. Você vai preenchendo os dados conforme vai evoluindo. Condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, super importante. A nossa empresa pode ter, na nossa empresa fictícia, na concreteira, tem algumas atividades, algumas funções que estão expostas a vibrações. Por exemplo, o ajudante dentro da concreteira, ele trabalha com o vibrador. Muitos ajudantes vão na obra para auxiliar no espalhamento do concreto. Então ele trabalha com aquele vibrador. Mas esse risco não vai precisar ser medido porque o tempo que esse trabalhador fica exposto, trabalha com esse vibrador, é muito curto. São questão de alguns minutos por dia. Então não vai precisar fazer a aferição dessa vibração, não vai precisar medir para saber qual prejuízo esse trabalho com o vibrador vai trazer para esse trabalhador, porque a exposição é muito curta. E não é todo dia também que o ajudante de usina, o ajudante de concreteira trabalha com vibração. É uma vez ou outra, né? Pelo menos nas concreteiras que eu trabalhei era assim, e eu creio que não seja diferente em outras também. Frio, não há trabalho em temperaturas inferiores às do ambiente, há trabalho em temperaturas inferiores às do ambiente. Então vocês vão colocando aqui as suas informações, umidade, agentes químicos, e aqui vamos, poeiras minerais, agentes biológicos. Todas as informações, não pode fugir nenhuma, não pode escapar nenhuma informação. Atividades e operações perigosas, de acordo com a NR16, né? Explosivos, mais focado aqui para a nossa NR19, inflamáveis, eletricidade, radiações, se há nesses ambientes. Lembrando, voltando lá no início, isso é por setor, ok? Não é empresa como um todo, por setor. Essa partezinha aqui, cada setor você vai até lá, você pessoalmente, não mande outra pessoa. Se você é responsável pela elaboração do PPRA, você tem que ir lá e ver a situação com seus próprios olhos, para que você imprima no documento base PPRA as informações corretas e reais. Porque se você se você inserir no PPRA qualquer informação que seja diferente da verdade, você pode trazer um prejuízo grande no futuro. Então, continuando aqui, informações sobre eletricidade, radiação ionizante, ergonomia, nossa NR17 aqui, levantamento e transporte de materiais, mobiliário, equipamento de trabalho, ventilação e iluminação. E continuando aqui, ruído, organização do trabalho, né? Norma de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo do tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas, o sistema de avaliação. Vocês vão descrever tudo nessas linhas aqui. Vocês podem até moldar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e você pode tirar aqueles itens que são irrelevantes para a sua empresa e moldar esse checklist, ou acrescentar algumas coisas que você acha também relevante para atender a sua empresa, ok? Esse checklist é totalmente flexível, ele se aplica a qualquer empresa, e você pode moldar do jeito que você quiser. Edificações aqui, as informações relativas à nossa NR8, se é de alvenaria, outro material da construção da sua empresa, pé direito. Sabemos que o pé direito das empresas deve ser de no mínimo 3 metros, né? E etc. As outras informações, instalações elétricas, nossa NR10, máquinas e equipamento, NR12, caldeiras, NR13, e aí as informações já relativas às normas regulamentadoras, né? Para você escolher e atender todas as normas. Continuando, vasos de pressão, também NR13 aí, caldeiras e vasos de pressão, fornos
NR14, a nossa empresa concreteira não vai ter isso. Vamos dizer, se for essa NR14, seria uma empresa como a primeira empresa que eu trabalhei, por exemplo, a empresa de produção de carvão. É uma empresa multinacional, muito grande, né? Então, essa NR14 se aplicaria muito bem a ela, mas no nosso caso, na nossa concreteira, não vai se aplicar. Trabalhar a céu aberto, claro que sim. Proteção contra incêndio, quase todas as empresas se aplicam. Condições sanitárias, NR24 aí. Locais para refeição, descrição total da empresa, todas as informações possíveis a gente vai colher com este checklist. Resíduos industriais, NR25, sinalização de segurança, NR26, comissão interna de prevenção de acidentes. No nosso caso, a nossa concreteira não vai ter CIPA, a gente vai ter apenas esse carinha aqui, o designado da CIPA. Por quê? Se vocês prestarem atenção, lá no início eu mostrei que a nossa empresa é de grau de risco 3 e só tem 20 funcionários. Então, se você conhece lá o quadro da NR5, né, a gente está desobrigado de constituir CIPA, mas temos que ter um designado da comissão, ok? Então, continuando aqui, o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, né, a NR4 aqui, se existir na empresa, claro. No nosso caso, a nossa empresa não precisa ter o SESMIT, nenhum técnico sequer. Acidentes e afastamentos nos últimos 2 anos. Essa aqui é uma informação que eu coloquei aqui também no nosso checklist, mas se você quiser tirar também, não precisa, não é tão relevante assim, mas é importante colher essas informações também, né? Porque esse PPRA, como eu disse, é base para outros documentos. Medidas de controle já existentes, tudo que a empresa já tem como medida de controle para evitar acidentes devem ser colocadas aqui, o agente e a medida de controle deste agente. Nosso item 30 aqui, equipamentos de proteção individual, super importante, porque a gente vai precisar dessas informações para preencher o nosso PPRA. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação. Nós terminaremos o nosso PPRA com essas informações aqui. Nós traçaremos o nosso plano para o PPRA, para o ano em que o PPRA estará vigente. Todas as medidas corretivas, medidas preventivas que estiverem em pauta para serem implantadas na empresa, a gente vai decidir quais são as prioridades, traçar uma meta e planejar quando essas medidas serão implementadas, ok? Continuando aqui, para finalizar, nós temos aqui um espaço para a descrição dos postos de trabalho e dos EPIs necessários nesses ambientes, assim também como um campo para o CA aqui do certificado de aprovação, e também não é tão necessário assim colher essas informações. E a gente vai finalizar o nosso PPRA com a inserção dos dados dos responsáveis pela elaboração do PPRA. E a gente vai finalizar o nosso PPRA com a inserção dos dados dos responsáveis ou responsável pela elaboração do nosso documento base do PPRA. Pessoal, uma coisa que eu tenho para frisar para vocês aqui. A gente está na nossa segunda etapa no nosso curso de elaboração e implementação de PPRA. Este documento não pode haver erro, porque ele é base para outros documentos super importantes. Por exemplo, a nossa própria NR9, ela diz: este PPRA é uma parte das iniciativas da empresa a fim de prevenir acidentes. E está trabalhando em conjunto especificamente o PCMSO, o Programa de Controle Médico. Imagine que você coloca aí um risco que não tem para a empresa. Imagine que você faz a colheita dos dados de forma equivocada e, por exemplo, a empresa tem 500 funcionários e você, com as informações que você colhe, você acaba obrigando a empresa, por colocar uma informação errada, a pagar insalubridade ou periculosidade a esses 500 trabalhadores. Imagine o prejuízo. Ou ao contrário, você deixa de inserir no documento PPRA alguns riscos que são extremamente prejudiciais. Aí acontece um acidente
E exatamente aquele risco que você deixou de colocar, que estava na cara, né, foi o causador do acidente. Então isso pode dar um prejuízo danado, pode trazer um pepino enorme para você. Então eu recomendo que vocês analisem bem, busquem as informações a fundo para não ter problemas no futuro, ok? Então vamos parar por aqui e aguardo vocês na nossa terceira aula do curso de elaboração e implementação de PPRA. Até mais!